Eu quero começar pedindo desculpa para minha filha mais nova, que tinha só 3 anos de idade quando a vida virou do avesso. E eu não soube lidar com ela. Não soube lidar com ela. Sei que ela sofreu muito. Então eu te peço desculpa, Duda, por todo alimento diet que você comeu sem necessidade. Por todos os eventos de diabetes que você cansou de ir sem a menor vontade. Eu te peço desculpa pelos eventos de hipoglicemia e de convulsão e de coisas que, se para um adulto causam muito medo, para uma criança de 4 anos eu não consigo nem descrever. Então eu te peço desculpas por tudo isso. Eu tentei fazer, eu fiz o que foi melhor para mim, o que foi possível. E estamos aqui abertas ao diálogo e a resolver tudo isso. Então a Duda tinha 3 anos quando tudo aconteceu. A vida dela virou do avesso. E eu confesso que eu tirei ela do meu radar. Porque a coisa tava demais na minha cabeça e era só diabetes na vida. A gente fez terapia em família no primeiro ano do diagnóstico. E foi ali que apareceu uma coisa que me chamou muita atenção. Ela disse que ela gostava, gente, ela tinha 4, 5 aninhos, que ela gostava de ficar doente, porque a mãe dela gostava de cuidar de crianças doentes. Então, quando ela ficava doente, ela tinha a atenção que a irmã mais velha tinha. Aquilo foi uma facada no meu peito. Porque, de fato, é mais ou menos isso que acontece. E aparentemente a minha cota de cuidados com doença estava no limite. Então eu não tinha paciência para outras coisas todas. Eu não tinha paciência para dor de barriga, eu não tinha paciência para dor de cabeça, eu não tinha paciência para febre, eu não tinha paciência para nada. Eu tava, sabe? E a criança querendo ficar doente para precisar um pouquinho, para ter o colo da mãe. Então, as consultas ao médico, eu ia sozinha com a Vitória, ela ficava com a avó. Os exames, eu ia sozinha com a Vitória, ela ficava com a avó. Depois de um tempo, os eventos, ela não aguentava mais. Eu ia com a Vitória, ela ficava sozinha com a avó. Então, ela não tinha mãe. Ela não tinha mãe disponível para as coisas dela. Ela tinha uma mãe que estava desesperada, correndo atrás da outra filha. E isso tem um impacto importante, tá? E foi muito curioso, porque em algum momento rolou uma intolerância à lactose, que a gente não conseguiu comprovar em exame nenhum, mas pensa numa criança feliz, porque aí eu falei, bom, eu entendi o quanto ela precisava de mim naquela hora. Eu falei, não, filha, então agora nós vamos no mercado e vou comprar tudo zero lactose só pra você. E ela ficou muito feliz, porque a irmã tinha uma coisa e ela tinha outra coisa. Então as duas poderiam ter a mãe de volta. Não a mãe de volta, ter a mãe igual, né? Ter a mãe igual, ter a mãe olhando pra necessidade delas. E eu tenho uma foto, o carrinho do supermercado, todo cheio de tudo, chocolate zero lactose, leite zero lactose, e ela feliz da vida, porque agora ela tinha alguma coisa e a mãe dela também olhava pra ela. Gente, é muito complicado para nós pais, que somos adultos, que entendemos muita coisa, imagina para essas crianças. A Vitória teve uma crise de hipoglicemia, beirando a convulsão, quando a gente estava lendo um livro, que era um livro sobre um beija-flor que tinha diabetes, e o beija-flor precisava de açúcar, não lembro qual era a história. E ela teve uma hipoglicemia grave lendo esse livro, e isso marcou a Duda da seguinte forma. Esse livro ficou proibido aqui em casa. Porque a Duda, que tinha 4 anos, entendeu que ao ler o livro do beija-flor, a irmã passava mal. A Duda desenvolveu um pavor de hipoglicemia, porque também numa dessas convulsões a Vitória travou o maxilar e ela não conseguia engolir o mel e o mel escorria pela boca. E ela, na cabeça dela, aquilo que escorria pela boca era sangue. E, gente, a Duda não podia ver sangue. A Duda não podia ver a Vitória passar mal. A Duda, então, era um tal de correr pra pegar doce, de agradar. Eu consegui ver, hoje, tá, gente? Hoje eu consigo ver. Na época eu não conseguia ver, não, tá? O desespero dessa criança, que me chega a doer de lembrar, sabe? O medo que essa menina tinha. Então, pais, prestem muita atenção nos seus outros filhos, tá? A gente dá uma atenção para a criança que tem diabetes que não é a atenção que a gente gostaria de dar. A gente dá atenção para o diabetes. Então, a gente precisa conseguir separar a atenção que a gente dá para os filhos da atenção que a gente dá pro diabetes, como se o diabetes fosse uma terceira pessoa. Você tem que ser capaz de sair com o seu filho que tem diabetes e se divertir e dar uma atenção para ele da mesma forma que você dá atenção pro seu filho que não tem diabetes. Acaba que aquele que tem diabetes, ele tem uma atenção para a condição.
Então, às vezes é bom sair, né, e ter momentos onde ignora-se o diabetes, na medida do possível. Entende? Porque a Vitória disse: a minha mãe não sai comigo, minha mãe sai com o meu diabetes. A minha mãe não cuida de mim, a minha mãe cuida do diabetes. A minha mãe não pergunta como eu tô, ela pergunta como tá a minha glicemia. E com o seu filho que não tem diabetes, você olha para ele. Então, presta atenção. Eu sei que é difícil pra gente. É difícil. Mas a gente é o adulto. E a gente pode buscar ajuda pra gente conseguir fazer isso, tá? É um diagnóstico familiar, mexe com todo mundo, mexe com os avós. As crianças criam coisas, fantasias na cabeça delas que a gente não sabe o que vai acontecer depois. Então, não ignorem esse assunto do irmão, porque é realmente bastante importante, tá? Ah, mas ele é mais velho, ele tem que ajudar. Ele não tem que nada, tá? Aquilo, se tem um peso pra nós, imagina pra um irmão de 15 anos. Imagina a responsabilidade nas costas dele. Eles podem ajudar, mas não é obrigação deles, tá? Então, minha dica é: conversem com seus filhos que não têm diabetes, dependendo da idade, pergunta pra eles como é que eles querem participar, se eles querem participar, se eles querem ir às consultas, se eles querem ir aos encontros. Conversem com eles. Conversa, gente, você tem que conversar. Conversa com o seu filho que tem diabetes, sabe? Começa a olhar essas crianças, essas pessoas como pessoas, além de todas as outras questões. Então não custa, sabe? Filha, você quer continuar participando? Você quer... Como é que eu posso te ajudar? Tá difícil? Sei lá, gente. Eu acho que a gente peca muito quando a gente não conversa. E nem sempre a gente consegue conversar só nós. Então eu sou extremamente a favor da terapia. Porque ali, numa brincadeira de casinha, saem umas coisas que vocês nem acreditam. E eu não sou muito de contar histórias emocionadas. É sempre bronca, briga, ironia, piada, né? Mas esse é porque eu considero um assunto importantíssimo, dolorido, que muda vidas. Então, se você acha que tem alguém que precisa ouvir a minha história, manda assistir. Manda assistir, tá? Eu expus muita gente aqui, expus as meninas, as minhas dores. Acho que a minha fraqueza, que é pra gente ajudar essas famílias, certo? E eu queria conseguir ajudar todo mundo e responder todo mundo e fazer sessões de terapia familiar com todo mundo. Talvez, quem sabe, lá na frente eu me especialize nisso, porque a saúde mental hoje pra mim tem uma importância que manter a glicemia na meta não é a coisa mais importante do mundo, gente. Não é. Um número não é a coisa mais importante do mundo. Contar o carboidrato. Para os números, para a glicada, para a linha do sensor, para o alvo, para a meta, deem a mesma importância que vocês dão para tudo isso, para a saúde mental de vocês, dos filhos todos de vocês, dos cônjuges, porque eu nem comecei a falar de casamentos, que eu consigo fazer uma lista de casamentos que acabam depois do diagnóstico. É coisa demais. Mas a gente sobrevive. E sobrevive bem, ó. O meu exemplo é: tô bem. Nada disso tem sentido se a pessoa adoece mentalmente para conseguir essas coisas.